Cláudia, obrigada pela sua participação e contribuição com um tema tão importante. Você que é jornalista, ativista ambiental e uma estudiosa da apropriação do espaço público, principalmente por meio da agricultura urbana. Como é que surgiu essa ideia? Ou quando é que você começou a sentir essa necessidade de propor uma conexão mais forte entre o espaço público e as pessoas? Tá, a questão, assim, conexão é um assunto mais velho na minha vida um pouco, né? Porque eu sou jornalista, trabalhei bastante em revistas femininas, revistas segmentadas de comportamento e vínculo, para mim, é uma coisa muito importante. Eu trabalhava na área de comportamento. Então, e quando eu saí da Editora Abril, que eu trabalhei na Editora Abril muitos anos, eu abri uma empresa chamada Conectar. E a minha empresa chama Uau! Conectar, era uma empresa de comunicação corporativa que se destinava a fortalecer os vínculos entre instituições e empresas com os públicos que elas queriam atingir. E o meu blog, como ele é hospedado no antigo site da minha empresa, ele é o conectar.com.br, ele chama Conectar. Então, assim, Então tem a estamos em questão... casa, olha aí, estamos falando a mesma linguagem. Isso para mim é super Estamos importante. conectadas, hein, Cláudia? Estamos nos conectando aqui. Essa questão da conexão, então, assim, independente das minhas preferências pessoais e dos meus grupos e das minhas redes, nem se usava rede muito antigamente, eu sempre fui muito atenta ao tema da conexão, porque eu trabalhei em revistas que não tinham nada a ver comigo, absolutamente nada a ver comigo, mas que nem uma coisa de ator, né? O ator vai buscar dentro de si personagens e vivências para embasar coisas que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo. E uma crítica que eu sempre fiz a muitos jornalistas e muitos veículos é ser autorreferente, né? Então, na comunicação, a gente sempre precisa servir ao público. A gente não pode... Então, assim, eu já fiz veículo para criança, para adolescente, para velho, para homem, para mulher, para todo tipo de coisa, inclusive públicos que não me diziam nada, que eu não tinha nada a ver com eles, mas sempre buscava empatia, né, com esses públicos. E acho que hoje em dia meu trabalho tem muito a ver com isso. A gente acho que vai chegar a isso no fim da conversa, né? Porque primeiro vamos começar da essência. Por que eu fui parar nessa questão da agricultura? Eu sou jornalista, nasci e cresci em São Paulo, tenho família muito próxima do interior, tanto meu pai quanto a minha mãe nasceram no interior, minha mãe numa pequena cidade, meu pai nasceu no campo mesmo, ele foi camponês, né, sitiante até os 20 anos, nasceu colono e depois eles conseguiram uma terrinha e tudo mais, mas eu achava que eu não tinha nada a ver com esse universo, que eu tinha nascido aqui em São Paulo, assim, bem nessa época, eu nasci em 66, né, então é bem essa época do progresso, né, e nunca prestei nenhuma atenção nas questões rurais. Só que desde muito cedo eu me interesso por temas ambientais e estudo isso. Nos anos 80, por exemplo, eu era editora de comportamento da revista Capricho, que é de adolescente, eu já tinha uma página de ecologia falando sobre descarte de pilha e N questões. Então, assim, eu cobri a Rio 92 como jornalista e tal, mas nunca fui ligada a nenhuma ONG, eu mesma sempre me interessei e a minha vida sempre teve aquelas particularidades dos ecochatos, né? E já há muito tempo isso. Bom, mas aí, peraí que meu cachorro vai latir. Não tem problema. O cachorro também quer se conectar, afinal. Ok. Vizinhos aqui. Bom, e aí, de tanto ler sobre o assunto, eu fui percebendo que esse século aqui que a gente acabou de entrar é um século muito complicado em relação ao esgotamento dos recursos naturais, né? A gente vai viver diversos colapsos aí, colapsos ou situações de escassez, né? De água, de energia, de fosfato, de adubo, se fala de petróleo, de N coisas, e que a segurança alimentar está muito ameaçada no mundo, assim. Não só pela escassez, pelo esgotamento de recursos e de alguns insumos básicos,
como por essa instabilidade climática, que hoje em dia planta, eu sei, você planta, pode vir um deserto, pode vir um dilúvio, pode fazer muito mais calor do que é esperado nessa época do ano, mas também pode fazer muito mais frio, que é o que vocês estão vivendo agora na Europa, né? Então, você não sabe o que vai acontecer, basicamente. O nosso modelo de agricultura, ele é monocultura, centralizada. Uhum. Então, o que a gente faz no quintal ou no pequena escala? Você planta tudo junto. Sabe? Você não sabe o que vai acontecer, você planta tudo junto. E alguma coisa dali vai dar certo. Mas não é o modelo da agricultura convencional. E por isso, a agricultura urbana, isso depois eu fui descobrir que é uma diretiva da ONU, não sou eu que, porque eu comecei nessa, eu achei que só eu tinha tido essa ideia, eu não conhecia as redes, né? Depois eu fui descobrir que tá todo mundo pesquisando isso aí, os acadêmicos, a ONU falando, pessoal, é plantar na cidade, é super importante. Muitos países com política pública voltada para isso, para relocalizar a produção agrícola. Esse é um assunto seríssimo. O Brasil está atrasado, a agenda pública assim, do Brasil está muito atrasada nisso, né? Só para a gente voltar um pouquinho para situar as pessoas que estão nos assistindo. A Cláudia propõe utilizar os espaços públicos que estão sem uso, propõe a gente utilizar a terra fazendo a agricultura urbana, não é isso, Cláudia? Sim. Essa é a ideia geral do seu trabalho que a gente está conversando aqui. E como é que você começou isso? Você passou em frente de um espaço e falou, não, peraí, isso aqui a gente pode dar. Ou não, você viu algum exemplo no mundo e falou, não, a gente precisa levar isso para o Brasil. Você continuou um trabalho que alguém já começou? Como foi? Não, eu estava sozinha, pensando com os meus botões e pesquisando, e falei assim, vou começar a plantar no meu quintal. Porque num primeiro momento eu não pensei no espaço público. Num primeiro momento eu pensei assim, as pessoas que têm conhecimento sobre o plantio de subsistência são gerações que estão indo embora do planeta. Inclusive nesse processo todo, meu pai, né, faleceu faz uns 3 anos. Então, assim, que foi a primeira pessoa com quem eu fui conversar. Eu não conhecia ninguém, eu não conhecia nenhuma ONG, eu não conhecia ninguém. E eu falei assim, pai, me ajuda. E ele começou me dando as primeiras dicas, né? Só que ele quase não lembrava, porque também ele já estava com mais de 80 anos, tinha vindo para a cidade em 1948, né? A gente está falando de 2008, quando eu comecei a plantar. Então, é exatamente 60 anos depois, é isso? Eu sou ruim de conta, mas é isso. 48, 2008, 60 anos depois. Então, assim, eu comecei a plantar no meu quintal e todo mundo achou que eu estava louca, né? Porque que eu gastava tanto tempo para produzir uma alface que você vai no supermercado e custa R$3. E o meu objetivo na vida era, quando eu comecei e continua sendo, aprender o máximo que eu puder para transmitir esse conhecimento para o maior número de pessoas que eu puder. Então, eu super continuo sendo jornalista. Cada dia eu me sinto mais jornalista, porque o meu trabalho, basicamente, é ser veículo de um conhecimento ancestral da humanidade que disseminar isso tudo. Perfeito, é muito bem colocado por você, tá perfeito. E aí você começou a fazer isso na sua casa. E aí depois, como é que foi esse processo de apropriação, acho que eu posso usar essa palavra, do espaço público também, de propor isso para outras pessoas? Como isso aconteceu? Teve algumas etapas, né? Porque eu estava aqui louca, todo mundo achando que eu estava louca, plantando sozinha, e um dia uma amiga, também jornalista, escreveu assim no Facebook, agricultura urbana, aqui vou eu. Eu falei, opa, aqui vou eu também. Era um workshop que ia ter no The Hub, que eu acho que até tem The Hub aí na Espanha também, no The Hub, que é um lugar de inovação, cursos, não sei o que lá, que uma outra jornalista, tá cheio de jornalista nessa história, chamada Tatiana Asker, que eu não conhecia, ela tinha largado o empregão dela numa grande editora e tinha ido ficar 1 ano pelo mundo estudando agricultura urbana e agricultura orgânica e trabalhando em fazenda e dando um tempo. E ela voltou, ela teve pelos Estados Unidos, foi para Nova Zelândia, blá, blá, blá,
voltou para o Brasil e ia contar o que estava acontecendo no mundo em relação a isso. E eu estava quietinha lá no meu quintal. Aí eu fui nesse dia, nesse evento, conheci ela, fiquei interessadíssima e a gente se juntou e resolveu propor um curso para esse próprio The Hub alguns meses depois. Então eu conheci ela no comecinho de 2011, em julho de 2011, a gente foi dar um curso e para conectar as pessoas, 40, 50 pessoas que foram nesse curso onde eu contava as minhas experiências no meu quintal e ela contava as experiências dela no mundo, a gente criou um grupo no Facebook chamado Hortelões Urbanos, grupo esse que é super ativo até hoje. Hoje em dia tem mais de 63 mil pessoas, né? Pessoas do mundo inteiro, inclusive tem gente da Espanha que participa, tem gente. Bom, e esse grupo começou a discutir, cada um no seu quintal, né? Então, assim, é como se aquela história, não sei de quem que é aquela frase, nada é tão poderoso como uma ideia que chega o seu tempo, né? Isso estava ali germinando dentro das pessoas, porque a gente chegou a um estágio de desconexão totalmente doentio, né? Hoje em dia já tem muita gente estudando que a desconexão da natureza ela não é nem consequência, nem sintoma, nem fator colateral de vários problemas que a gente tem. Ela é o problema. Assim, a gente estar fora, estar distante da natureza, distante da terra, distante dos ciclos naturais, está deixando todo mundo biruta e todo mundo doente, né? Não vou nem mergulhar muito nisso, porque o assunto é comprido, mas tem diversos aspectos dessa história, né? Então, assim, tem um desejo e uma necessidade das pessoas de se reconectar com a natureza, com a origem dos alimentos e tudo mais. Então, essa ideia do grupo, ela foi muito bem recebida e o grupo começou a ficar movimentado, como é movimentadíssimo até hoje. E um belo dia, entrou uma pessoa no grupo, que nunca mais se manifestou, mas falou, escuta, vai ficar essa conversa da minha salsinha no meu vaso, a minha cebolinha no meu quintal, a gente não vai pra praça, fazer uma horta comunitária, e as pessoas começaram, vamos! E a partir daí a gente começou a se organizar para fazer uma horta comunitária em praça, que seria a primeira de São Paulo, e que é a Horta das Corujas, que foi inaugurada a gente começou a trabalhar em julho de 2012, ela foi inaugurada em setembro de 2012, e ela está lá, linda e forte até hoje, e amanhã à tarde eu vou lá dedicar algumas horas. Sensacional. E olha só, são duas coisas distintas. Essas pessoas que já participavam do grupo, que já estavam propostas nesta conexão, acharam tudo maravilhoso. Mas como é que foi a reação das pessoas que encontravam aquele espaço público, acredito eu, muitas vezes degradado, pode ser que seja um lixão, alguma coisa assim, e depois começaram a ver que ali poderia ser uma horta. As pessoas tiveram respeito com isso? Foram lá e tiraram? Já teve algum caso de destruir algum tipo de um espaço onde vocês estivessem trabalhando? Como é que é isso? Então, teve muitas reações diferentes, né? Primeiro, que hoje em dia em São Paulo está meio na moda falar em horta comunitária. Então, já faz parte do repertório da cidade e das pessoas. Quando a praça não estava degradada, muito pelo contrário, é uma praça que até hoje é muito bem cuidada pelos moradores do entorno, pela comunidade. É uma praça que fica num lugar privilegiado de São Paulo, que é entre a Vila Madalena e a Vida Beatriz, entre casas de um padrão, não é casa de milionário, mas seria uma classe média alta, né? Então, o problema que a gente teve foi um pouco o oposto. A gente escolheu um canto da praça que era pouquíssimo usado, mas muitas pessoas tiveram uma reação de achar que a gente estava destruindo a praça. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar, tinha algumas pessoas que ficaram assim, incomodadíssimas e que iam lá gritar, vocês são loucos, vocês são porcos, vocês estão destruindo a praça, porque a gente teve que começar a mexer na terra, né? Estava gramado, você tem que tirar a grama, então a terra aparece. Para muitas pessoas a terra significa uma coisa nojenta e tem essa ideia, né? Assim, como você comentou no começo da nossa conversa, de que o espaço público ele é de todos, mas aqui no Brasil a história
ela andou e ainda anda por um caminho um pouco diferente. Então, eu vou falar um pouco da horta, depois a gente chega nisso, né? Então, assim, teve algumas pessoas que foram contra e foram na subprefeitura reclamar, entendeu? Enquanto outras pessoas começaram a achar legal. Então, as reações se dividiram, todo mundo muito espantado, né? Mas algumas pessoas falando, poxa, que legal, e outras pessoas falando, vocês têm que sair daqui, que isso é um absurdo. Olha que coisa mais interessante. Ao mesmo tempo que vocês estão propondo que as pessoas se conectem com a natureza e com a terra, vocês propuseram também que as pessoas se conectem entre si. Quer dizer, as pessoas que não queriam com as pessoas que queriam e mostrar, quer dizer, conversar e chegar a um denominador comum. Isso é muito interessante. Né? Acho que a ideia é um pouco isso também da agricultura urbana, não é só a produção em si, mas também o que a gente pode criar com essas conexões. Sim. A agricultura urbana, assim, o insumo principal e o desafio principal e o recurso principal é gente. Porque gente. O que mais é abundante na cidade é pessoa, entendeu? Enquanto lá no meio do mato, não sei o que, a praga pode ser o javali que invadiu, o gafanhoto. Aqui na cidade, tanto a praga quanto a solução é pessoa, porque a agricultura urbana ela está muito cercada de pessoas e tem essa característica assim que você aponta. É muita mediação de conflito e de expectativa. Então, assim, o tempo todo, uma horta comunitária que vai para frente, ela está o tempo todo dialogando com não só com os voluntários, né? Tanto é que quando a gente foi fazer, foi muito legal fazer de baixo para cima, né? Não foi uma direção central, foram pessoas frequentadoras daquele espaço que montaram aquela horta. Então, por exemplo, a horta das corujas não é um quadrado perfeito, ela é um pouco um trapézio. Por quê? A gente conhecia a praça, uma parte dela é bem inclinada, e ali a gente sabe que tem um pessoal que gosta de fazer esquibunda. A gente não queria estragar a brincadeira deles, chegar lá e pronto, põe uma cerca e falar assim, não, acabou a esquibunda de vocês. A gente mudou o desenho da horta para não atrapalhar a brincadeira deles, né? Então a horta é meio torta. Então isso já é uma conciliação, não precisa ser verbal, né? Mas tem muito de observar os diferentes usos, os diferentes interesses, os diferentes perfis de pessoas, o que as pessoas querem que seja plantado, né? Assim, e procurar atendendo isso, e procurar acolher. Quanto mais diverso, mais rico, né? E a agricultura urbana, ela tem a comida, não é a agricultura, é a comida. Tanto é que o movimento Slow Food tem um conceito que fala da centralidade da comida. A comida é central na sociedade humana, porque se eu e você queremos conversar sobre carro, sobre esqui na neve, sobre cachorro ou qualquer outro assunto, pode ser que a gente exclua algumas pessoas que não gostam nem de carro, nem de esqui, nem de cachorro. Quando a gente fala de comida, é para todo mundo que come está dentro. Então, os projetos relacionados à agricultura urbana, tem até o projeto lá de Todd Morley, na Inglaterra, que o slogan deles é If you eat, you are in. Se você come, você está dentro, entendeu? Você não precisa plantar, você não precisa colher. Se você é um ser que come, você está implicado nesse projeto. Então, isso é muito bacana no momento em que a sociedade está tão polarizada. E a gente até brinca. Cachorro também é um pouco isso. Você sai com um cachorro na rua, quem gosta de cachorro, a pessoa pode ter outra idade, outra ideologia, outro estilo, outra religião, outro time de futebol, outro tudo. Mas é muito fácil você começar a conversar sobre cachorro. E horta e comida é a mesma coisa. Qualquer pessoa que entre na horta, um velhinho vai falar que ele lembra da comida que a mãe dele fazia, uma criança vai achar linda a borboleta, e de repente as pessoas começam a conversar de uma maneira muito fácil. Até porque você está lá trabalhando, vem alguém e fala assim, o que você está fazendo aí? Pronto, já viramos amigos, sabe? E muitas vezes a gente, nessa vida urbana, é difícil você começar uma conversa com um estranho. Na horta é muito fácil. Muito bem, agora você que é uma estudiosa no tema, essa conexão que a gente está conversando, você acha que ela precisa ser mais proposta pelas pessoas, como foi o seu caso, ou o poder público deveria ser um pouco mais
enfático ou incisivo e oferecer mais possibilidades à população? Elas precisam de ferramentas para fazer isso ou isso precisa ser um insight? Como foi com você? A gente precisa de tudo, na verdade, né? Isso só vai ganhar grande escala mesmo quando virar política pública. Mas não adianta virar política pública se a gente não der passos culturais. Então, se a gente olhar de uma perspectiva histórica, a agricultura urbana é um grande ponto de inflexão na produção de alimentos, na cultura, nossa visão de mundo, em tudo. Porque a gente vem num processo que começou com a industrialização e se acelerou muito depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente se distanciar disso. Então, cada vez mais, o nosso alimento vem de mais longe, vinha, né, de mais longe, mais processado, mais industrializado, mais a nossa mãozinha distante da terra. E isso era um processo que vinha muito forte. O que a agricultura urbana propõe é inverter essa direção, que a gente traga de volta para perto de nós, usar o nosso tempo para plantar comida, ter a comida literalmente do nosso lado. Então, é uma mudança cultural muito forte, porque isso foi ensinado para gerações que a terra é suja, que o trabalho no campo, né, o trabalho da agricultura é degradante, que o bacana é estudar e fazer doutorado, que continua sendo bacana estudar e fazer doutorado, né? O que o movimento... Mas a gente tem outras possibilidades, né? Tem outras possibilidades? Poxa vida! Que todo mundo volte a ser agricultor. Você pode ser dentista, mas uma hora por dia da sua vida, ou uma hora por dia da sua semana, você vai se dedicar a isso, até porque isso eu percebi na minha vida, é um contraponto muito legal. A gente passa o dia na frente do computador e a hora de ir para as plantas, mexer nela, você se recarrega, você tem um monte de insights, você se desestressa. Então, e também não é à toa que esse movimento ele tem dois braços, né? Ele tem o braço redes sociais, computador, porque está todo mundo muito ligado em computador e a gente conversa o dia inteiro, todos os dias do ano, pelo computador. A gente faz entrevista pelo computador, não é? Uma no Brasil, a outra na Espanha, e a gente faz... É uma loucura. Fala desse assunto. Então, não é uma volta ao passado, não é negar a tecnologia. Domingo é um dos dias mais animados dos hortelões urbanos, porque todo mundo passa o dia trabalhando, a hora que escurece, as pessoas fotografaram tudo que elas fizeram, elas começaram. Olha o que eu fiz hoje, olha o que eu colhi hoje, olha o que deu certo, o que deu errado, não sei o que lá. Então, a gente está nas redes e está na terra ao mesmo tempo. E isso é muito equilibrante, assim, é legal. Verdade. E sobre essa questão cultural, é muito interessante essa mudança, esse estigma todo que a gente tem também de se apropriar do espaço. O que me chamou a atenção é que no perfil da Cláudia, tá assim, o perfil do Facebook, ela coloca que ela trabalha em cidade de São Paulo. Quer dizer, a ideia é essa, trabalhar também em prol dos outros, da comunidade, do conjunto. Isso é muito interessante, não é, Cláudia? Assim, o meu campo de trabalho é a cidade de São Paulo. Trabalha onde? Na cidade de São Paulo. Por esse território, assim, e o meu compromisso é com esse território. Acho muito legal, as pessoas que estão por aí fazendo outros lugares, a gente troca informação, eu ajudo quando dá, mas o meu escritório, o meu campo de trabalho é a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, muito bem. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse a sua dica para quem quer começar, seja pequenininho, em casa, né, com a agricultura urbana, ou mesmo qualquer outra forma de utilização desse espaço público. Qual é a sua mensagem para essas pessoas que já entenderam, já falam, não, peraí, eu tenho que fazer algo. Como é que a gente começa? Olha, tenho duas mensagens. Então, assim, primeiro, quem vai começar com a agricultura urbana, né? A minha sugestão é começar começando. Só tem um jeito de começar, começando. Se você tiver um vasinho de tempero, a sua vida já vai começar a mudar. Porque é muito mágico você ir lá e cortar uma folha de salsinha, ou de cebolinha, ou de manjericão que está viva, e você vai lá, corta e põe na sua comida, né? Então, muitas vezes o jeito mais fácil é ir no supermercado, vende essas mudas, né? Você comprar uma mudinha,
e aí começa a ir atrás de pessoas que estão nesse caminho um pouco mais para frente. A partir do momento eu tenho uma muda, eu tenho uma semente, o que eu faço com o meu adubo, onde eu coloco, não sei o que lá, isso é muito fácil. Chegue nos hortelões urbanos ou em qualquer lugar, tem muita gente querendo te ajudar, e começa pequeno, e é mágico mesmo, o resto vai acontecer sozinho. Em relação ao espaço público, à ocupação do espaço público, assim, eu queria só primeiro levar uma reflexão em relação à trajetória do Brasil, né, e das cidades do Brasil e da sociedade brasileira. A gente tem uma trajetória de um país colonizado, a gente tem uma trajetória de muito deslocamento populacional. Então, infelizmente, há 500 anos, os donos da terra, né, as culturas tradicionais do Brasil estão sendo caçadas, e hoje em dia eles são, inclusive, os indígenas são minoritários em termos de população, e a maior parte da população veio de outro lugar, veio de outra terra, e que de outro bioma, de outra característica. Ninguém aqui é da floresta densa tropical, quase ninguém, né? Tirando quem... Então, quem veio da Europa, da Ásia, da África, vem de outras vivências. Então, muitas vezes, o nosso clima, o nosso bioma é até apavorante. Então, muito da negação da natureza aqui tem a ver com isso. Então, o convite é a gente se reconectar com essa terra, entender que o território é do povo, como você mesma falou, o espaço público é do público, não é do governo. Às vezes a gente está trabalhando na Horta das Corujas e alguém fala assim, eu posso entrar? Aí você fala assim, essa praça é nossa, isso é uma praça pública, por favor, entre. Mas para algumas pessoas é até difícil entender isso, né? Então, o espaço público é nosso, e vai observando aí os grupos, as pessoas, as utilizações que já estão acontecendo no espaço, especificamente em São Paulo, que tem acontecido, não tem nada a ver com agricultura, até tem, porque tem a Horta do Ciclista lá na Paulista, mas a Paulista aberta aos domingos, e as pessoas indo lá pular amarelinha, dançar forró, e fazer piquenique, andar de patinete, Já é um grande avanço. É uma coisa incrível. Então, assim, começar visitando, conhecendo, vendo quem já está ocupando espaço público e sentir para onde vai o chamado, né? Se for para ajudar numa horta comunitária, beleza, mas se for para ir lá brincar com as crianças de gincana na Paulista, também tá lindo. Cláudia Visoni, eu adorei a nossa conversa. Obrigada pelo seu tempo, por se conectar aqui com a gente, e que você continue propondo essas conexões maravilhosas entre as pessoas, com a natureza, com a terra, tá bom? Sucesso aí para vocês. Obrigada, e sucesso também para você no seu projeto, Sandra. Um beijo. Tchau.